Existem poucos lugares na Terra tão enigmáticos quanto a selva africana. Aqui, na maior selva de toda a África, a vida pulsa. Em cada ser, em cada sombra. É um lugar onde a cada passo sentimos a presença de algo mais. A sensação de estarmos sempre sendo observados. O rio Congo, que nasce no norte da Zâmbia e serpenteia por toda a República Democrática do Congo, é uma das forças mais impressionantes da natureza. Este rio não só define a fronteira entre a República do Congo e a República Democrática do Congo, mas também detém o título de rio mais profundo do mundo, chegando a 220 metros. Com a maior vazão de água em toda a África, o Congo despeja impressionantes 41 mil metros cúbicos de água por segundo no Oceano Atlântico, sendo superado apenas pelo rio Amazonas em volume de água no mundo. Caminhando 5.000 quilômetros através da África Central, ele fica maior, mais forte, feroz. Moradores o chamam de Nzambi-Nziam, ou Grande Rio. Ele responde a muitos outros nomes, e ao longo de todo o seu percurso, toca inúmeras vidas. A cada ano, novembro após novembro, quando o sol se põe sobre o rio Congo, um fenômeno extraordinário começa a ganhar forma. Milhões de morcegos frugívoros se reúnem nas margens deste grande rio, preparando-se para uma das migrações mais espetaculares e menos conhecidas do mundo. Guiados por um instinto ancestral, esses morcegos deixam as profundezas da floresta do Congo e partem em direção ao Parque Nacional Kazanka, na Zâmbia. Esta jornada épica, que se estende por mais de 1.000 quilômetros, não é apenas uma busca por alimento, mas também uma parte vital do ecossistema. Durante a migração, os morcegos se alimentam de frutas silvestres, espalhando sementes por onde passam, ajudando a regenerar as florestas e mantendo o equilíbrio ecológico. Seu papel na dispersão de sementes é crucial para a saúde da floresta do Congo, garantindo que novas árvores possam crescer e sustentar a biodiversidade local. Durante o trajeto, os morcegos encontram desafios como mudanças climáticas, predadores naturais e a necessidade de encontrar áreas seguras para descanso.
No entanto, sua resistência e adaptabilidade são notáveis. Eles viajam em grandes grupos, o que lhes oferece proteção contra predadores, e sua capacidade de navegar através de vastas áreas utilizando os campos magnéticos da Terra é um dos maiores feitos da natureza. Quando finalmente chegam ao Parque Nacional Kazanka, os morcegos transformam o céu noturno em um espetáculo de vida selvagem. Este parque, um dos menores da Zâmbia, torna-se o palco de uma das maiores concentrações de mamíferos do mundo. Durante os meses de outubro a dezembro, o parque testemunha a presença de até 10 milhões de morcegos frugívoros, um evento natural que atrai tanto pesquisadores quanto amantes da natureza. Esta grande migração é um fenômeno que revela a incrível resiliência e a complexidade dos ecossistemas da África Central. Ela nos lembra que, mesmo nas partes mais remotas do mundo, a natureza segue seu curso, regida por ciclos que transcendem o tempo e as fronteiras humanas. Subindo as montanhas do Parque Nacional Virunga, na República Democrática do Congo, chegamos onde vive um dos animais mais icônicos e majestosos da região. Com seu comportamento tranquilo, porém em conjunto com uma força extrema, os gorilas são mais do que os gigantes da selva. Este animal se tornou um símbolo de resistência e luta pela prosperidade da espécie. Os gorilas vivem em grupos familiares chamados de bandos, liderados por um macho dominante conhecido como silverback, devido aos pelos prateados em suas costas. Esses grupos são altamente organizados, com laços familiares fortes que garantem a sobrevivência e o bem-estar de todos os membros. As fêmeas dão à luz um filhote a cada 4 anos, e os jovens permanecem com suas mães até atingirem a maturidade. Esse ritmo lento de reprodução faz com que cada gorila nascido seja crucial para a sobrevivência da espécie. Apesar de sua força física, os gorilas são criaturas gentis, passando a maior parte do tempo forrageando em busca de alimento e cuidando de suas famílias. A presença de gorilas em uma área é um sinal de que o ecossistema está relativamente intacto.
Sua conservação, portanto, é diretamente ligada à preservação de vastas áreas florestais e das inúmeras espécies que dependem delas. Proteger esses animais é proteger um legado natural que transcende gerações, garantindo que as florestas do Congo continuem a ser um refúgio para a biodiversidade e um tesouro global. No extremo sudoeste do Congo, já na divisa com o Gabão, o Parque Nacional de Konkoati-Douli abriga um primata fascinante. Perto do chão da floresta ou nos galhos das árvores, este animal mortal vive em sua relação única com o meio ambiente. A mamba negra, uma serpente ágil e letal, desliza pelas savanas e bosques da África subsaariana, um fantasma nas sombras. Com um comprimento que pode atingir até 4,5 metros, ela é a maior cobra venenosa do continente e uma das mais temidas. Seu corpo esguio e musculoso a impulsiona com uma velocidade surpreendente, podendo alcançar impressionantes 20 km por hora. Mesmo com sua habilidade em trepar em árvores, é no solo que a mamba negra se sente mais à vontade, onde sua cor cinza-oliva se camufla perfeitamente entre as folhas caídas e a terra batida. Apesar de sua reputação como uma criatura agressiva, a mamba negra prefere a fuga ao confronto. Se ameaçada, ela ergue a parte frontal do corpo, exibe o interior escuro da boca em um aviso inconfundível e, se necessário, ataca com uma velocidade fulminante. No entanto, essa serpente mortal desempenha um papel crucial em seu ecossistema, controlando as populações de pequenos mamíferos e mantendo o equilíbrio natural. A víbora das árvores, conhecida cientificamente como Ateris squamigera, é uma serpente venenosa que habita as densas florestas tropicais da bacia do Congo. Com sua coloração vibrante, variando do verde esmeralda ao amarelo alaranjado, essa espécie é encontrada nas copas das árvores, onde passa a maior parte de sua vida. Com um corpo esguio e cauda preensil, que a ajuda a se movimentar com agilidade entre os galhos, essa cobra é relativamente pequena, medindo entre 70 a 90 centímetros de comprimento. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. A víbora das árvores possui presas longas e um veneno altamente tóxico, projetado para paralisar rapidamente suas presas, que incluem pequenos mamíferos, pássaros e anfíbios. No ecossistema da floresta do Congo, a víbora das árvores desempenha um papel crucial como predadora. Ela ajuda a controlar as populações de pequenos vertebrados,
garantindo o equilíbrio natural. Além disso, essa espécie faz parte da complexa teia alimentar da floresta, sendo também presa para aves de rapina e outros predadores. Vivendo na selva do Congo, onde a vida é uma dança constante entre predadores e presas, é sempre importante estar de olho em tudo, não é mesmo? Embora pequenos, os camaleões possuem uma gama de habilidades extraordinárias que lhes permitem sobreviver nesse ambiente cheio de perigos. Com sua expressão sempre rabugenta e olhos esbugalhados que se movem como câmeras de 360 graus, os camaleões são os espiões da selva, sempre atentos a tudo ao seu redor. E quando eles decidem agir, é com estilo. Sua língua, mais rápida que um piscar de olhos, dispara como uma mola em direção à presa, garantindo um lanche certeiro. Esses pequenos répteis são verdadeiros personagens na floresta. Algumas espécies são ainda mais intrigantes. O camaleão de Jackson, também conhecido como camaleão de chifres, é uma destas espécies. Ele é facilmente reconhecido por seus 3 chifres, um sobre o focinho e 2 acima dos olhos, que lhe dão uma aparência quase mítica, lembrando um pequeno tricerátops. Esses chifres são mais proeminentes nos machos, utilizados principalmente em exibições de dominância e em lutas territoriais. Ele é famoso por suas incríveis habilidades de camuflagem e pela capacidade de mudar de cor, uma característica usada para comunicação, regulação de temperatura e, claro, para se esconder de predadores. O camaleão de Veiled é uma das espécies mais icônicas e reconhecíveis de camaleões. Originário das regiões montanhosas do Iêmen e Arábia Saudita, eles também podem ser encontrados nas florestas do Congo. Este camaleão é famoso por sua crista elevada, uma estrutura em forma de capacete que fica no topo de sua cabeça, conhecida como véu ou crista. Existem cerca de 200 espécies de camaleões, conhecidas em todo o mundo. Esses répteis são famosos por suas habilidades de camuflagem e adaptabilidade a diversos ambientes, desde florestas tropicais até desertos áridos. Madagascar é o lar da maioria das espécies de camaleões, com cerca de 150 espécies encontradas apenas na ilha.
A isolação geográfica ao longo de milhões de anos permitiu o desenvolvimento de uma variedade impressionante de camaleões, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Entre essas espécies, o camaleão pantera. O camaleão malgache gigante, com seus 70 centímetros de comprimento, incluindo a cauda. E o camaleão anão, com seus incríveis 29 milímetros de comprimento. A ciência continua a descobrir novas espécies de camaleões. Em média, 2 a 5 novas espécies são descritas por ano. Essas descobertas frequentemente resultam de expedições a regiões pouco exploradas ou de avanços na tecnologia de pesquisa, como a genética molecular, que pode revelar diferenças sutis entre espécies semelhantes. A diversidade de camaleões é um testemunho da rica biodiversidade dos ambientes que habitam. Cada espécie tem adaptações únicas para sobreviver em seu habitat específico. Desde camuflagem eficiente para escapar de predadores, até características de acasalamento únicas para atrair parceiros. A preservação de seus habitats naturais e a pesquisa contínua são essenciais para proteger essas criaturas fascinantes e entender melhor sua diversidade. É um dia tranquilo e ensolarado na selva congolesa. Kofi, um jovem chimpanzé, desfruta da presença de sua mãe, Nyota. Kofi é um pequeno explorador, sempre curioso sobre o mundo ao seu redor. Ele passa seus dias sob o olhar atento de sua mãe, que é uma figura central em seu aprendizado. Ela o ensina quais frutas são seguras para comer, como usar gravetos para capturar cupins e como identificar os sinais de perigo na floresta. Enquanto isso, Mose, o pai de Kofi, desempenha um papel vital no grupo. Como um dos machos dominantes, ele protege o bando e assegura que todos os membros tenham acesso aos recursos essenciais.
Sua presença impõe respeito, mas também tranquiliza, criando um ambiente onde os jovens como Coffee podem crescer com segurança. Essa família de chimpanzés não é apenas um grupo de animais vivendo juntos. Eles compartilham uma cultura rica que é transmitida de geração em geração. Os chimpanzés da floresta do Congo são conhecidos por suas habilidades em utilizar ferramentas, uma prática que pode variar de bando para bando. Demonstrando uma cultura distinta em diferentes grupos. Através de observação e imitação, Coffee aprenderá as tradições de sua família, assim como os humanos fazem. Os chimpanzés têm uma ligação profunda com os humanos. Compartilhamos cerca de 98% do nosso DNA com eles. E estudos mostram que eles têm a capacidade de expressar emoções complexas, como alegria, tristeza e empatia. Ao longo dos milênios, essa proximidade genética e comportamental levou a uma relação única entre chimpanzés e humanos, onde o respeito e a curiosidade mútuos são evidentes. Esses primatas desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico na floresta do Congo. Ao se alimentarem de frutas, eles dispersam sementes por toda a floresta, ajudando na regeneração das plantas. Além disso, como predadores de insetos e pequenos vertebrados, eles controlam as populações dessas espécies, evitando que cresçam descontroladamente. Coffee, ainda jovem e cheio de energia, representa a continuidade de uma cultura antiga, uma que moldou as selvas do Congo por milhares de anos. Sua história é um lembrete de como a evolução não é apenas uma questão de sobrevivência, mas também de adaptação e aprendizado contínuos, criando seres com vidas tão ricas e complexas quanto as nossas. Os bonobos são primatas fascinantes, frequentemente confundidos com chimpanzés, mas são uma espécie distinta com comportamentos sociais e características únicas. Eles habitam as florestas tropicais da Bacia do Congo, na República Democrática do Congo, e são conhecidos por sua estrutura social matriarcal e comportamento pacífico. Os bonobos são menores e mais esguios que os chimpanzés, com uma face mais escura e lábios rosados. Eles têm corpos alongados, braços mais longos em relação ao corpo e andam eretos com mais frequência do que os chimpanzés. Uma das características mais marcantes dos bonobos é sua sociabilidade. Ao contrário dos chimpanzés, que podem ser agressivos e territoriais, os bonobos resolvem seus conflitos e mantêm a coesão do grupo através de interações sociais. A sociedade bonobo é organizada em torno das fêmeas, que detêm o poder social e lideram o grupo. As fêmeas mais velhas e experientes geralmente ocupam as posições de liderança, e os machos, embora fisicamente maiores, são subordinados às fêmeas. Essa estrutura matriarcal contrasta fortemente com a dos chimpanzés, onde os machos dominam.
As mães desempenham um papel central na vida dos machos bonobos, e os laços entre mãe e filho podem durar a vida inteira. As mães ajudam seus filhos a se integrar na sociedade e até a encontrar parceiras. Esse forte vínculo familiar ajuda a explicar a cooperação e a harmonia que são características das comunidades de bonobos. Estudos mostram que os bonobos têm a capacidade de entender conceitos complexos e demonstrar empatia e altruísmo. Em experimentos, eles mostraram uma predisposição para ajudar outros bonobos, mesmo sem benefício direto para si mesmos, uma característica que também está presente em humanos. Os bonobos são uma espécie extraordinária que nos mostra uma forma diferente de organização social e resolução de conflitos. Eles são um lembrete de que, mesmo dentro da natureza selvagem, há espaço para a paz, a cooperação e o respeito mútuo. Compreender e proteger os bonobos é essencial para a conservação da biodiversidade e para aprofundar nosso entendimento sobre a vida social e emocional dos primatas, incluindo a nossa própria. Uma criatura desta região exemplifica a verdadeira inteligência da natureza. O papagaio cinza. Conhecido por sua capacidade de imitar sons e até mesmo a fala humana, este pássaro possui uma mente afiada e curiosa. Seu cérebro, surpreendentemente complexo para um animal de seu tamanho, lhe permite resolver problemas, criar laços sociais e até mesmo entender conceitos abstratos. Esses papagaios são mestres da adaptação, usando sua inteligência para encontrar alimento, evitar predadores e comunicar-se de maneiras que poucos animais conseguem. Eles não são apenas imitadores, são comunicadores, capazes de expressar emoções e necessidades de maneiras que fascinam pesquisadores em todo o mundo. Ao lado desse prodígio da inteligência, outro ser gracioso percorre as sombras da floresta. O okapi, com suas listras lembrando as zebras e uma aparência quase mística, é uma maravilha de beleza e adaptação. Apesar de sua aparência singular, ele é um animal tímido, vivendo em reclusão nas densas florestas do Congo, onde se esconde da vista humana. Com uma língua longa e ágil, ele se alimenta das folhas mais altas e dos frutos mais escondidos. Sua camuflagem, um padrão de listras e tons escuros, o protege dos predadores enquanto se move quase silenciosamente por seu habitat. No Congo, outro animal listrado que se destaca além do okapi é o bongo, Tragelaphus euríceros, um antílope de grande porte e cor avermelhada. Suas listras brancas verticais ajudam a camuflá-lo na densa vegetação da floresta tropical. Os bongos são criaturas tímidas e solitárias, e suas listras não apenas proporcionam camuflagem, mas também podem servir como uma forma de reconhecimento entre indivíduos da mesma espécie. Esse antílope é noturno e extremamente esquivo, o que o torna um dos animais mais difíceis de se observar na natureza.
As listras contrastantes do bongo o tornam visualmente impressionante. Décadas de conflitos armados permeiam a floresta do Congo. A luta pelo poder, o garimpo desenfreado e a extração de madeira não apenas ceifam vidas humanas, mas também devastam a natureza. No entanto, essa terra, marcada por cicatrizes profundas, ainda insiste em pulsar, como a batida de um jovem coração. O coração da África. Ao encerrarmos nossa jornada pela floresta do Congo, lembramos que, mesmo diante das maiores provações, a vida insiste em seguir adiante. A África, com sua alma indomável, sua natureza exuberante, é um testemunho vivo da resistência que habita em todos nós. O povo congolês, marcado por desafios imensos, carrega consigo uma resiliência que ecoa nas profundezas da floresta e na batida de seu coração. Que essa história inspire a proteção dessa terra sagrada e de seu grandioso povo. De todo o time do canal, Bom é Bicho, nosso imenso obrigado ao Congo e à Mãe África.